O que é o xamanismo? Qual é a religião do xamanismo? Quem é o xamã? Olá, me chamo Meg. Responderei estas e outras perguntas. O xamanismo pode ser entendido como um conjunto de práticas religiosas ancestrais presentes em diferentes povos da humanidade. Essas práticas ancestrais permitem o contato com o mundo espiritual. Curandeirismo, adivinhação e alteração no estado de consciência são ações que acontecem durante os rituais. Embora muitos se refiram ao xamanismo como uma religião, antropólogos não o consideram uma prática religiosa devido à ausência de características definidoras. O xamanismo não apresenta dogmas ou uma liturgia específica, diferenciando-se assim das típicas religiões. Em sua essência, o xamanismo é constituído por práticas rituais antigas que visam estabelecer conexões com o mundo espiritual, incorporando elementos como música e dança em seus rituais. Portanto, o termo xamanismo é utilizado para descrever rituais ancestrais, que envolvem estados alterados de consciência, conhecidos como transe, a fim de manter a comunicação da pessoa com entidades espirituais, sejam elas positivas, negativas, ancestrais, entre outras. É crucial ressaltar que essa definição surge de debates extensos entre antropólogos e outros pesquisadores das ciências humanas. Além disso, é importante observar a falta de consenso entre especialistas sobre a definição exata do xamanismo, sendo alvo de críticas por parte de diversos estudiosos do tema. Dentro do contexto do xamanismo, o xamã desempenha um papel central nos rituais, sendo considerado o guia responsável por facilitar o contato com o mundo espiritual e atuando como receptor das mensagens transmitidas. Além de comunicar mensagens, o xamã também pode liderar rituais de cura para afastar influências negativas. Entre as práticas executadas por um xamã, incluem-se: permitir que seu espírito se desprenda do corpo para uma interação plena com o mundo espiritual. Induzir um estado de transe que possibilita a manutenção do contato com o mundo espiritual. Facilitar a entrada de alguém em um estado temporário de transe. Possibilitar a comunicação com espíritos de animais e ancestrais. Realizar rituais de adivinhação após o contato com o mundo espiritual, entre outras atividades. Isso implica que o xamã assume a função de guiar os rituais e é o único com experiência sobre o contato com o mundo espiritual. Nos contextos dos povos indígenas do Brasil, o xamã é equivalente à figura do pajé, que mantém contato com os espíritos, realiza práticas de cura e conduz adivinhações. É importante observar que, embora o xamã seja uma presença significativa em muitas práticas xamânicas ao redor do mundo, nem todos os povos que praticam rituais xamânicos necessariamente possuem ou requerem um xamã para liderar o ritual. Alguns povos indígenas no Brasil, por exemplo, conduzem seus rituais xamânicos de forma coletiva, sem a necessidade de um xamã, permitindo que os participantes tenham um contato direto com o mundo espiritual e tragam as mensagens por meio dos cânticos rituais. Observamos que a modificação da consciência, transe, para acessar o mundo espiritual e estabelecer contato com os espíritos desse plano é uma característica fundamental do xamanismo. A maneira como esse transe é induzido varia de acordo com cada cultura, sendo que, de maneira geral, o uso de enteógenos é bastante comum nos rituais xamânicos. Enteógenos referem-se a substâncias consumidas com o propósito de alterar a consciência e a percepção de uma pessoa. Dentre as substâncias que podem ser ingeridas em rituais xamânicos, incluem-se algumas espécies de cogumelos, a cannabis, a bebida ayahuasca, algumas espécies de cactos, uma forma específica de sálvia. A palavra xamanismo tem sua origem no aportuguesamento de xamanizo, termo que define as práticas ancestrais no idioma inglês. Este último, por sua vez,
provém de Saman, uma palavra originada das línguas tungúsicas faladas por povos da Sibéria e regiões adjacentes, sendo traduzida como saber. A expressão Saman tornou-se amplamente utilizada para referir-se aos povos autóctones da Sibéria, como os Evenk e os Buriates, acreditando que tenha ganhado popularidade nesse contexto durante o século XVII. No Ocidente, o termo foi introduzido por antropólogos que empregaram a expressão xamanismo para descrever as práticas rituais de povos mongóis e turcos. Povos praticantes do xamanismo. Dentre os povos que praticam o xamanismo, incluem Inuit, Maias, Mazatecas, Uixós, Mapuche, Eimalas, Dogon, Nguni, vikings nórdicos da era viking, povos indígenas do Brasil, Kaan, Marubo, Paracanã, aborígenes australianos e mongóis. As religiões Inuit têm princípios animistas e xamânicos. Nas palavras da escritora Inuit, Oetioat Tak Kitsuali, o cosmos Inuit não é governado por ninguém. Não há uma figura divina, seja maternal ou paternal, não há deuses criadores do vento ou do sol. Os xamãs maias eram vistos como intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual e utilizavam uma variedade de técnicas para se conectar com os poderes cósmicos e divinos que governavam. A tradição mazateca envolve o cultivo de enteógenos para propósitos espirituais e rituais. Entre as plantas e fungos utilizados para esse fim estão os cogumelos psilocibinos, sementes psicoativas de hipomeia, de maneira significativa para os mazatecas, a salvia divinorum. Os xamãs mazatecas referem-se a esta última planta como Maria Pastora, um nome que faz alusão à Virgem Maria. A sua religião gira à volta de 4 divindades principais: a Trindade do Milho, Veado Azul e Peyote e a Águia, todos descendentes do deus Sol, Dalgriko. A maioria dos Uixós mantém as crenças tradicionais e é resistente à mudança. As crenças mais antigas e tradicionais do povo indígena Mapuche, que habita a região dos Andes, no sul do Chile e da Argentina. A visão de mundo dos Mapuche está profundamente enraizada na natureza e na conexão espiritual com os deuses e os espíritos da terra. Os deuses Mapuche são conhecidos como os Antu e são responsáveis por diversos aspectos da vida, como a fertilidade da terra, a saúde e o bem-estar dos indivíduos. A religião Mapuche é marcada por rituais, cerimônias e práticas xamânicas que buscam manter o equilíbrio e a harmonia entre os seres humanos e a natureza. A religião dos povos vikings era de base politeísta, ou seja, acreditavam na existência de mais de um deus. Não existe um termo específico para definir a religião ou crenças praticadas pelos vikings. Portanto, os historiadores costumam referir-se à religiosidade viking como paganismo nórdico. O ritual xamânico é caracterizado pela participação de um líder com uma conexão espiritual mais profunda, conhecido como xamã. Este indivíduo geralmente manifesta um estado expandido de consciência. Na cultura indígena brasileira, o papel equivalente ao xamã é desempenhado pelo pajé, e as práticas rituais são semelhantes, com variações culturais sutis. Os aborígenes australianos são nômades, caçadores e coletores de vegetais e praticam a religião animista. No deserto, as populações concentram onde há água em acampamentos temporários. As habitações são simples refúgios. O xamanismo mongol tem como foco a veneração dos Tengri deuses, especialmente o Tenger Supremo Deus do Céu, também conhecido como Kormusta Tengri. Esta tradição mongol abrange um sistema amplo de crenças que engloba aspectos como medicina, religião, culto à natureza e reverência aos ancestrais. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e comente.